Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. Hoje um vídeo aí do It Yourself, né? Faça você mesmo. O que a gente vai montar aqui, né? Eu vou falar um pouco de uma teoria básica a respeito do que a gente vai estar montando, mas foi mais por uma questão de necessidade aqui, né? Eu já fiz alguns vídeos, né, a respeito desse TinySA aqui, que é um analisador de espectro, né? Inclusive falei sobre a harmônica, mostrei ele para vocês funcionando. Só que ele tem uma capacidade limitada, né, de sinal que a gente pode inserir nele, né? Então ele tem uma capacidade bem pequena, e para a gente usar sinais, né, de maiores potência ou tensão, a gente precisa de um dispositivo chamado atenuador, né? O que é o atenuador? Ele é o contrário do amplificador. Enquanto o amplificador amplifica um sinal, o atenuador diminui esse sinal, né? Mas o interessante é o seguinte: ele vai diminuir esse sinal sem perder as características, né? Então a gente vai falar a respeito de um atenuador básico para RF, né, para radiofrequência. Então a ideia é o seguinte: que ele atenue o sinal, ele diminui o sinal, porém ele não perder suas características, né? Por exemplo, a frequência, né, que a gente vai estar analisando, né, ou as frequências que a gente vai estar analisando. Existem alguns modelos prontos no mercado, né? Esse aqui é um atenuador que eu tenho, que veio no analisador de campo, né, que eu já até fiz um unboxing dele aí, né? Ele é um atenuador de 20 dB, né, porém ele de 75 ohms, tá? Por que eu estou falando a respeito dessa impedância, né? Porque a maioria dos equipamentos, né, geradores de sinais, não sei se vou conseguir mostrar aqui, ó, a saída dele aqui é 50 ohms, tá? Esse aqui, ó, tem um outro gerador de sinal, a saída é 50 ohms, tá? Então todos os geradores de sinais, eles têm uma impedância de saída, tá? A maioria deles, tá, é 50 ohms. Então existem alguns geradores de áudio, tá, que é para amplificadores, que a saída são de 600 ohms, mas a maioria são de 50 ohms, né? Então o que acontece? Quando você tem um equipamento cuja impedância de saída dele é diferente da impedância de entrada do equipamento que vai receber, tá? O que acontece? Ele acaba perdendo, né, suas características em função disso aí. Acaba atenuando demais, atenuando de menos, e acaba perdendo as características por essa diferença, tá, de impedâncias, né? Então o atenuador, tá, ele tem como função básica aí atenuar, porém não perder nada, né, do sinal. Então, por exemplo, esse aqui, ele é um atenuador de 20 dB, ele entra tem uma impedância de entrada de 75 e uma saída de 75, tá? Para quê? Para que eu não tenha perdas, né, relacionadas ao sinal, a não ser a perda que eu vou ter de sua amplitude ou potência, né, de acordo com o que a gente quer. Então tem algumas anotações aqui, tá? Todo esse material que eu vou divulgar para vocês aqui ensina direitinho a fazer e calcular atenuadores, tá? Então ele é um dispositivo eletrônico que reduz a potência do sinal sem distorcer sua forma de onda. Normalmente ele é usado em áudio ou radiofrequência, tá? Tipos mais comuns, tá? Eu vou estar mostrando aqui. O tipo Pi e o tipo T, né? Existem, né, atenuadores fixos, né? Esse aqui, por exemplo, é fixo, né? Ele é 20 dB, mas existem também atenuadores variáveis, né? Que você consegue uma gama, né, de atenuações diferentes no mesmo dispositivo. Ele reduz a tensão, dissipa a potência e principalmente ele faz o casamento de impedância, né? Que é essa igualdade de impedância entre dois pontos, né? Ele é usado, né, para ajudar nas medições de sinais. Ele reduz a amplitude a um valor que a gente conheça, né, protegendo o aparelho, né, de níveis de sinais que pode danificar esses aparelhos. Então ele tem um limite aqui, né, de tensão que eu posso aplicar nele aqui, né, que se eu ultrapassar isso aqui eu vou queimar a entrada, né, desse equipamento.
Então aqui eu tenho algumas fórmulas, gente, tá? É bom guardar essas fórmulas com vocês, eu vou disponibilizar para que vocês entendam, né, o que a gente vai calcular aqui, como é que foi calculado, e depois a gente vai mostrar isso na prática, tá? Que é para ver que realmente funciona. Então a atenuação, gente, ela sempre expressa em dB, tá? Essa atenuação, ela é uma perda, vamos dizer assim, que nem eu falei para vocês. Quando eu tenho um ganho, que também é expresso em dB, eu pego a tensão de saída e divido pela tensão de entrada. Agora, quando eu tenho uma atenuação, é o contrário, eu pego o sinal de entrada e divido pela saída. Isso a gente chama de relação de tensão, tá? A gente está colocando aqui como letra N, tá? Então, para calcular esse N, eu divido a tensão de entrada pela tensão de saída do atenuador. Eu vou colocar X de entrada aqui e vou ver quanto que de tensão eu vou ter na saída. E para mim fazer, descobrir, né, quantas vezes isso vai dar, eu faço ao contrário. Eu faço 10 elevado ao dB que eu tenho dividido por 20. Eu vou saber quantas vezes dá esse N aqui. Bom, a fórmula, tá, para a gente achar a atenuação em dB, tá, o X é o seguinte, é o valor que eu quero saber. É 20 vezes log da base de 10, elevado, vezes, perdão, tensão de entrada dividido pela tensão de saída, tá? Eu vou tirar essa folha aqui para a gente continuar na próxima aqui. Então é o seguinte, os atenuadores, tá? Existem atenuadores do tipo π e do tipo T, tá? Aqui tá as fórmulas, tá? Que a gente usa para fazer, tá? Então, por exemplo, a gente vai fazer o tipo π, tá? A analogia para os dois é o mesmo, tá? Mas só para vocês entenderem. A gente vai montar um do tipo π, tá? Ele já está montado aqui, ó, né? Então ele tem esse formato aqui, ó. Essa plaquinha é uma plaquinha fácil de fazer, tá? Eu já ensinei vocês aí. É essa placa aqui que eu montei aqui, ó, né? Tá bem fácil, se vocês quiserem até focar aí, vou parar um pouquinho para poder fotografar aí, tá? Dá um print screen na tela aí, né? Só para vocês entenderem como é que é, né? Esse conector aqui é o chamado conector SMA, tá? Tem até uns cabinhos aqui, ó. Então existe conector, esses conector douradinho aqui, né? E existe uns mais baratos aqui que eu achei, ele vem até com a tampinha aqui, que ele é um prateadinho, né? Esse aqui eu achei mais barato. E ele é soldado na placa ali, para você poder conectar a entrada e a saída, tá? Ele é o mesmo tipo de conector, né? Eu pus um adaptador aqui, que esses analisadores de espectro tem, tá vendo? É o mesmo tipo de conector. Bom, mas vamos lá. Então é o seguinte, a gente está fazendo do tipo π, né? Então ele usa aqui, ó, na configuração dele, né? R1, R2, R3. R1 é o mesmo valor de R2 e R3 é um valor diferente. Então eu vou entrar aqui, ó, com o sinal, né? Ele passa em série pelo R3 pela saída, porém do ponto de entrada e o ponto de saída tem dois resistores conectados ao terra. O terra, tá, é essa massa aqui da plaquinha que a gente usa. Então é o seguinte, tá? A impedância de entrada que a gente vai calcular, a gente quer que seja igual à impedância de saída. A gente vai chamar de Z, tá? Que no caso vai ser 50 ohms. Para calcular R1 e R2, os dois têm os mesmos valores. O que a gente faz? A impedância, que é 50 ohms. Aí a gente faz N. N é o valor aqui que a gente calculou, tá? Para saber quanto que a gente quer de perda, né? De atenuação, tá? Mais 1 e o mesmo N menos 1. Tá? Então a gente multiplica isso aqui pelo valor, vai dar o valor aproximado dos resistores que a gente vai usar. E para o valor de R3, é a mesma impedância, 50, aí vezes N, aquele N ao quadrado menos 1, dividido por 2 vezes o N. Então a gente vai usar essa fórmula aqui, eu vou deixar do tipo π, tá? Que a analogia é a mesma, né? Porém muda um pouco a fórmula, tá? Outros pontos, tá? Existem outros tipos de atenuadores, né? Além do tipo π e do tipo T, mas os mais usados são esses dois aqui. Agora, tanto um quanto o outro, tá? Eles funcionam igualmente bem, tá? Qual tipo que a gente deve usar? Qual tipo que você achar mais interessante de usar, tá? Eu vejo muito por aí esse tipo π, tá? Então tá aqui, ó, vamos rapidamente aqui para o vídeo não ficar muito extenso, entender a forma. A nossa montagem, tá? Eu vou querer um atenuador de 30 dB, ele vai ser do tipo π, e a impedância dele de entrada e saída é 50 ohms, tá? Então qual é o valor do N que eu dei a fórmula? Como é que eu calculo o N? O N é igual a 10 elevado
a XdB, que no caso é os 30 dB, dividido por 20. Então a gente fazendo aqui, ó, 10 elevado a 30 dividido por 20. Isso na calculadora vai dar 31,62. Então esse N vai dar esse valor de 31,62. Aí eu venho para aquela fórmula, né, que eu já coloquei para vocês, né? Ela está repetindo aqui, mas eu vou mostrar aqui para vocês que é essa fórmula principal. O N que eu calculei aqui deu 31,62. Então a gente vem aqui e faz o que, ó? Z R1 é igual a R2, que é igual a Z, que é 50, N mais 1, N menos 1. Então tá aqui 50, aí 31,62 mais 1, 31,62 menos 1. 50 vezes 31 mais 1, 32, e 31 menos o 30. Dividir um pelo outro, multiplicando por 50, eu tenho aqui a 53,26. Isso é o valor do resistor de R1 e R2. A gente vai falar a respeito já disso aí, tá? Não tem, né? Eu não consigo resistor comercial com valores exatos assim. Aí depois eu tenho aqui o R3. O R3 como é que é? O mesmo Z, né, vezes N2 ao quadrado, que é 31,62 ao quadrado menos 1, né, dividido por 2 vezes N2. 2 vezes 31,62, tá? Vai dar esse valor, 50 vezes 998 dividido por 63, vai dar 789, aproximadamente 790. Então é o seguinte, R1 e R2, 53 ohms, e R3, 789 ohms, tá? Valores que a gente vai alcançar, tá? O que eu fiz aqui no caso dos 53 ohms? Eu peguei dois resistores aqui, ó, de 100 ohms em paralelo, 100 com 100 em paralelo vai dar 50. Só que quando a gente mede os resistores, ele não vai dar 50 exato. Isso aqui é o valor medido, tá? Deu 49,41 ohms. Ele está pedindo 53, pouca diferença. E o que eu fiz no R3? Peguei dois resistores de 1K5, ou seja, de 1500 ohms, e coloquei em paralelo. Teoricamente deveria dar 750, medindo deu 733. E aí o que eu fiz? Eu peguei esses valores aqui, ó, e tem um site que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Depois está aqui o site, que você consegue calcular colocando o valor que você ou você precisa ou o valor que você tem. No caso, por exemplo, o valor de R1 e R2, está aqui, ó, R1 e R2. O valor que eu medi deu 49,41. Aí eu coloquei lá, tá? Isso depois eu vou mostrar no site, 49,41 para R1. E o valor de R2 medido, eu medi 733. Então tá aqui, ó, 733. Aí ele calculou o seguinte, ó, que a minha impedância, de vez de ser 50 na entrada e 50 na saída, vai dar 46,38. Praticamente quase que perda nenhuma, tá, em relação à entrada e à saída do que eu vou precisar. E o principal é o seguinte, ó, eu queria um antenador de 30 dB. No cálculo deu exatamente, ó, 30,0043, tá? Então tá aqui os cálculos, né, para você conseguir fazer. Todo esse material eu vou disponibilizar. E o que eu vou fazer aqui agora, eu vou ter que preparar aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó, tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, tem dois resistores de 100 ohm em paralelo, mais dois em paralelo. Teoricamente daria 50 e 50. E aqui, ó, 1K5 e 1K5, que é 1500 com 1500, daria 750, né? Também estão em paralelo, né? Simplesinho de montar, que eu falei para vocês, ó. Dois resistores em paralelo de 1K5, junto os dois, solda aqui e aqui. Aqui é a saída, aqui é a entrada. Depois os dois de 100 ohms em paralelo, junta aqui e coloca para o terra. Junta aqui e coloca para o terra. A saída sai direto para cá, o negativo da saída é o terra. Então bem simplesinho de montar, tá? Então o que a gente vai fazer agora? A gente tá aqui a experiência que a gente já fez, tá? A gente vai ligar um sinal de entrada e medir esse sinal de entrada para saber quanto é esse sinal. Depois a gente vai medir esse mesmo sinal na saída e comprovar que ele está dando os 30 dBs, né, que a gente precisa de atenuação do sinal. Então eu vou preparar todo o laboratório aqui, né, conectar os cabos, mostrar o que a gente vai fazer. Daqui a pouco a gente volta. Bom, pessoal, aqui está o aplicativo, tá, que eu falei para vocês, tá, antes de fazer lá os testes, né, de práticos, né, só para mostrar para vocês aqui, ó. Então esse site aqui, ó, DigiKey, eu vou depois deixar o link certinho, né, para vocês poderem usar, muito interessante, tá? Pela calculadora de atenuador Pi. Então é o seguinte, aqui eu coloco os valores que eu quero, ó, né? No caso aqui, por exemplo, né, 30 dB que eu falei,
eu quero uma impedância de 50, ele já me deu aqui, ó, que é exatamente o que a gente alcançou nos cálculos lá, 53 ohms e 789 ohms aqui, né? O R1 é R1, R2, né? É R1 e R1 aqui, ó, tá? Lá eu coloquei a nomenclatura diferente, tá? Mas, ó, os dois em paralelo são o mesmo valor e esse de cima aqui é diferente, ó, 789. Só que é o seguinte, né? Eu vou colocar aqui os valores que a gente mediu, tá? Se vocês lembram bem lá, se não volta o vídeo um pouquinho aí, quando eu peguei dois resistores de 100 ohms e coloquei em paralelo, teoricamente era para dar 50, então ele deu 49,41. Então tá aqui, ó, 49,41, né, ponto 41, né? Aqui ele já mudou em cima e mudou lá, tá? E aqui eu peguei dois resistores de 1K5 e coloquei em paralelo. Era para dar 750, né, teoricamente, ohms, só que lá deu 733. Então vou colocar 733, tá? Isso aqui eu dei um print na tela, vou disponibilizar para vocês. Então pode ver, ó, que quando eu coloco os valores aqui que eu alcancei, eu continuo tendo lá os 30 dB de atenuação, que é o que eu preciso, porém a impedância deu um pouquinho de diferença, tá? De vez de dar 50 na entrada e na saída, deu 46,38, tá? Isso não vai influenciar quase nada, tá? Então ele dá muito próximo. Então o que interessa para mim realmente é essa atenuação aqui de 30 dB. Então eu vou disponibilizar para vocês esse site aqui, né? Ele é muito interessante, tem outras coisas aí que você pode usar ele aí, tá? Mas aqui faz o cálculo direitinho, tá? E a gente vai comprovar realmente se vai dar os 30 dB de atenuação, tá ok? Bom, tá tudo preparado aqui, tá? Liguei o gerador de sinal, ó. O que eu preciso aqui, ó, né? Vou disponibilizar isso aqui. Eu usei o Minipa meu, né? 5 volts, tá? Deixa eu só anotar aqui depois que é o valor RMS, tá? Então uma onda senoidal, tá aqui, ó, volts RMS. Não sei se dá pra ver bem, vamos bem próximo lá. Então tá lá, 5 volts RMS de uma onda senoidal, tá? Eu liguei ele aqui, ó, num conector BNC tipo T, tá? E tá esse cabo aqui que eu vou usar depois, que é um cabo SMA, tá? Cabo SMA, gente, é esse cabo aqui, ó, tá? Isso aqui vende na internet, tá? Eu comprei no AliExpress muito tempo atrás, eu comprei vários, acho que eu comprei 6 ou 7 cabos desse aqui, não lembro. Ele é o conector que dá certinho aqui, tá? Desse tipo de equipamento aqui, tá? Ele é próprio para RF, tá? Para rosquear e não ter mau contato. Existem, né, adaptadores, né? Nesse caso aqui, ó, é adaptador SMA para BNC que é o mais conhecido, né? Então eu deixo o adaptador aqui para um caso de necessidade, né? E tem, vou colocar a tampinha dele de volta aqui, né? E tem adaptador também, tá? Para BNC aqui, ó, para você poder usar ele para conectar, né, no próprio osciloscópio ali para poder fazer medição, tá? Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, tá? Lembra que eu coloquei a fórmula para saber quantos dBs deu aqui no antenador? Eu estou medindo o sinal direto, mostrando para vocês quanto eu tenho um sinal que será o sinal de entrada. Então eu tenho aqui quantos dB, x dB, né, é igual a 20 vezes log, tá? Esse log de 10 aqui é o logaritmo com base 10, tensão de entrada dividido pela tensão de saída, né? A tensão de entrada é os meus 5 volts RMS, né? Então tá aqui a minha fórmula, né, ó, que eu acabei de falar para vocês. Então tá aqui, ó, xdB igual a 20 log de 10, né? 5 volts de entrada, Vin. Agora quanto vai dar na saída? Eu vou desconectar daqui, ó, porque agora eu vou colocar na entrada esse sinal na entrada do atenador, tá? Eu vou tirar aqui agora a tampinha, tá? Essa tampinha é legal porque ela protege o conector, tá? Vamos ter a tampinha de entrada aqui, ó, a tampinha de saída. Então vamos lá. Aí eu fiz umas misturanças aqui de cabo para poder dar certo, ó. Então tá aqui o meu conector SMA aqui, ó, eu vou rosquear ele aqui na entrada, tá? Aí eu vou medir quanto que eu tenho na saída. Tá aqui, ó, conectei na entrada, né? E vou colocar o meu conector aqui, ó. Então eu tô entrando, tá, com aqueles 5 volts RMS aqui, né? E eu vou pegar o sinal que agora da saída, ó, e jogar no osciloscópio e medir, né, da mesma maneira que eu medi a entrada. Então tá passando pelo atenador. Ó, pode ver que o sinal já caiu bem, ó.
E caiu bem mesmo, tá? Ou seja, atenuou o sinal. Agora eu vou aumentar aqui para a gente conseguir medir direitinho. Diminuir um pouquinho. Quanto que deu lá? Ó? RMS, ó, 150 milivolts. Tá vendo? Ó? Eu entrei com 5 volts, que eu estou entrando aqui com 5 volts. Né? Eu tenho as frequências que são, eu esqueci de falar para vocês lá, é 2 kHz na entrada, eu tenho exatamente os mesmos 2 kHz, a mesma forma de onda, porém com uma tensão de 150 milivolts, tá? Eu reduzi aproximadamente 31 vezes, tá? Que é aquele valor N que a gente deu lá. Agora a gente vai fazer a conta aqui só para vocês verem, né? Que vai dar certinho, ó. Então eu entrei com 5 volts na entrada, tá? Que é o Vin aqui, ó, 5 volts, não sei se dá para ver bem aqui. Eu passei um marca-texto em cima aqui, mas vamos lá. 5 volts aqui, ó, na entrada, e na saída eu tenho 150 milivolts, que é 0,150 volts, tá? Então fazendo essa conta, só para a gente ver quanto vai dar ali, primeiro eu tenho que dividir os 5 de entrada, ó, vamos lá na calculadora agora. 5 volts de entrada, né? E 150 milivolts, que é vezes 10 menos 3. Então tá aqui, 5 de entrada, 150 milivolts de saída. Divido, deu 33,33. Então tá aqui, ó, 20 vezes log de 33,33. Aí eu faço o logaritmo disso aqui, tá? A calculadora tem essas funções, no caso da HP, ó, é o laranja e o log. Deu quanto? 1,5228, né? Então 1,5228 eu vou multiplicar por 20, ó, que é o da fórmula, né? Vezes 20. Entrei, multipliquei. Deu quanto? 30,45 dB. Então o meu atenuador está reduzindo 30,45 dB, né? Pelos cálculos lá que a gente fez no site lá, né? Usando aqueles valores, é para dar 30,0043. Mas eu tenho, perdão, os mesmos 30, né? Só que 30,45 dB. Então tá aqui, ó, o meu atenuador funcionou. Eu reduzi o meu sinal, né? 30 dBs, que dá aproximadamente aqui pelas contas, né? 33 vezes, né? E pelo cálculo lá deu 31, tá? Mas é um atenuador caseiro, gente, né? Lembrar que são resistores de 5% de tolerância, né? Não são resistores de precisão. Mas para o que a gente quer aqui, gente, a gente não quer, a gente não é um laboratório de pesquisa, não é um laboratório de aferição de equipamentos, é simplesmente um laboratório, né, que a gente possa fazer as nossas medições, os nossos cálculos aqui, né, e chegar próximo daquilo que é a realidade, né. Então hoje eu tenho um atenuador, né, de 30 dBs para o meu analisador de espectro, né, que eu vou conectado aqui na entrada, e eu aplico o sinal aqui, então eu tenho certeza que eu estou tendo uma atenuação do sinal. Vocês viram que o sinal que eu coloquei de 5 volts caiu para 150 milivolts sem perder suas características, tá? A impedância de entrada e saída bem próxima aí dos 50 ohms, né? Então essas pequenas diferenças que dão, que no nosso caso aqui não importa, não vai fazer diferença no tipo de medição que a gente vai colocar aqui, tá? Eu vou disponibilizar toda essa documentação para vocês, né? Provei com cálculos aqui que dá exatamente os 30 dBs, tá? Então eu tenho aqui, ó, de material para fornecer para vocês. Vamos lá. Eu tenho aqui um pouco de teoria, tá? As principais fórmulas aqui dos dBs, né? Do ganho de atenuação em dB. Aqui, esse aqui é o 3, o 2 está aqui, está fora da sequência. Aqui, tanto a fórmula do atenuador tipo Pi, né? Que é esse que a gente montou, ó. Ele parece um pila mesmo, né? O Pi, ó, mexendo no cabo aqui, a diferença que já dá lá. Pi, e tem a fórmula. Se quiser montar o tipo T, funciona da mesma maneira. Tanto é que eu coloquei aqui. Existem outros tipos, tá? Mas os mais conhecidos são esse aqui. Tanto um quanto o outro, né? Funciona do mesmo jeito, é uma questão de preferência, tá? Eu montei o Pi, que é o que eu mais tenho visto aí na internet, né? Aqui é a nossa montagem, tá? Tem todos os cálculos aqui que nós fizemos juntinho, mostrando que esses valores aqui batem certinho com os valores que estão lá no site. O que nós conseguimos, né, em termos de componentes reais, a medição, peguei o multímetro, medi, né, os resistores para ver quanto deu o valor da associação. Aí nós pegamos esses valores, colocamos lá no site,
né? E ele afirmou pra gente que dá os 30 dB, apesar de ter uma diferença pequena aí das impedâncias de entrada e saída, dá os 30 dB. E aí realmente na prática, né, a gente fez a medição, mostrei para vocês aqui como fazer a medição, tá? No caso de atenuador, né, quanto que dá de atenuação, mostrei que colocando 5 volts de entrada, a gente tem 150 milivolts de saída, né? Ou seja, menos da metade de meio volt aí na saída, né? Ou seja, uma redução grande, né? Essa redução significativa dá 30,45 dB, né? Então eu coloquei aqui, ó, eu até desenhei atrás aqui, ó, né? O tipo pi aí, ó, mostrando como é que ele é feito, né? E aqui está o nosso atenador. Então tá lá, atenador 30 dB, EMB, EMB para quem não sabe, eu sempre coloco, é Electromaker Brasil, né? E aqui a plaquinha, né? Com aquela furadeirinha que a gente sempre faz, ó, que é essa aqui, né? Põe na furadeira e fura ali, ó, né? Vocês soldam aqui nesses 2 pontos, o restante é tudo terra, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado aí, tá? Mais um circuitinho aí para a área de RF, né? Se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu like, né? Se você não é inscrito no canal, faça sua inscrição, né? Faça seus comentários que a gente vai responder dentro do menor prazo possível, né? Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.